Salve, salve, meus amigos, Execução Fiscal em Curso, sejam muito bem-vindos à nossa live tradicional no seu horário devido, 19h47. Eu vou chamar de pronto, fiquem por aí. Fenóbrega, muito boa noite, Pedro, César, Bruno. Vou chamar aqui a Milene, que é a nossa convidada de hoje, para falarmos de uma temática super importante na execução fiscal. Mandei o convite para ela aqui. Agravo na execução fiscal. Não tem nada mais importante do que isso para quem milita, quem advoga, quem está na lida realmente da execução fiscal. Boa noite, Bruno. Deem um ok aí se está bom o nosso áudio, o nosso vídeo, se está tudo certo. Me parece aqui que estamos bem. Esperar enquanto isso a Milene entrar. E são tantas as situações que rendem em si já agravo na execução fiscal, hein, pessoal? São tantas, fica até difícil indicar, né? Nós temos desde aquelas situações atinentes à penhora, tentativas de liberação de penhora, nas situações do leilão, discutindo. Ótimo, tudo certo. Obrigado. Boa noite, Ivan, Ezequias. Geber Silva entrou também. Legal estarmos todos juntos aqui. Maiara, boa noite. Som ok, show de bola. Não está conseguindo participar. Por que será? Deu um alerta aí que foi novo aqui. Aceitar. Ah, ela mandou o convite, eu não tinha visto. Agora sim, vamos ver. Agora deve dar certinho. Oi, Milene. Me desculpa, tu tinha mandado o pedido e eu tinha mandado o convite, e aí ficamos perdidos aqui, né? Ficamos no caminho aí da comunicação, mas nada, estamos aqui. Legal, obrigado por estar com a gente aqui, com os meus seguidores aqui da Execução Fiscal em Curso, nessa temática, né, Milene? Muito legal estarmos juntos aqui, conversar. Eu que agradeço, eu confesso que fiquei honrada com o convite, porque eu já te sigo tem um tempo, desde quando era mato, né, como se diz por aí. É verdade. Nós que somos do Sul, né, Milene? Era mato Sim. mesmo. Eu comecei falando de execução fiscal, tinha pouca gente, tinha muita gente boa falando de tributário na época, né? Já faz praticamente 2 anos. Muita gente muito boa falando de tributário. E a execução fiscal acabou ficando meio de lado, assim, né? De vez em quando dava uma pincelada. E eu achei injusto com isso aí, porque eu gosto tanto do assunto, e daí resolvi me dedicar, enfim. São quase 20 anos atuando nessa matéria, por paixão mesmo, então resolvi me dedicar e compartilhar com os amigos e seguidores conteúdos que podem ser verdadeiramente aplicáveis, úteis, né, no cotidiano. Esse é o propósito, compartilhar. É um jargão já, compartilhar para multiplicar. A gente divide para multiplicar. Não só o nosso conhecimento, mas, claro, né, do pessoal que está interessado, está com uma dificuldade, pode encontrar alguma solução por aqui, né? A gente está nas redes sociais, não é só para nos entreter, mas também para informar, né, Milene? Milene, eu queria te perguntar, te dar a palavra para falar um pouquinho do teu perfil também, que é super bacana. Eu estou aprendendo bastante contigo, porque eu sou juiz de primeira instância, né? Então eu não trabalho tanto com recursos. Assim. Não, exato. Então, o perfil veio justamente por isso que eu acho que eu gosto tanto do teu perfil, porque a ideia é a mesma, é justamente trazer informação para facilitar a vida de quem atua no segundo grau, na Justiça Estadual, mas que serve também para a Justiça Federal, a maior parte dos ensinamentos ali, porque justamente no cargo de assessora, o perfil começou eu com uma outra colega de gabinete, inclusive, a gente via muitas falhas, às vezes são detalhes na hora de fazer um recurso, às vezes mesmo na hora de encaminhar aquele recurso, de lidar com a situação dentro do tribunal, que acabam prejudicando todo o sucesso, todo o êxito que poderia haver. Às vezes a falta da juntada de um documento, ou às vezes a falta da indicação do documento onde ele está dentro do processo, uma série de pequenos detalhes, assim, a forma de pedir, né, a maneira de formular o pedido, a argumentação, às vezes o excesso, às vezes a falta. E a gente, nossa, mas tem tanta coisa. Às vezes a gente está fazendo o trabalho, estava fazendo, né? E falou assim, poxa, mas por que não fez assim? Por que não pediu desse jeito? Acho que você, como juiz, vê muito isso, né? Se tivesse pedido daquele jeitinho, se tivesse falado aquilo que não falou, se tivesse juntado aquele negocinho que faltou.
E aí eu falei, pô, mas por que não, né? A gente trazer isso mesmo, né? Pincelar situações que a gente pudesse trazer de forma, uma linguagem simples para muita gente que às vezes está começando, que também às vezes começou na carreira e os processos não alcançaram ainda o tribunal, né? Só Pode até ser. ou outro, e aí tem dificuldade mesmo de visualizar. Muita gente não trabalha ao longo da faculdade dentro do judiciário ou como ou estagiando, e aí falta essa concretude do que se estuda, né? De botar na prática, porque a gente sabe, nessa área que você escolheu, que é a execução fiscal, mais do que nunca, assim, uma coisa é o que você lê e outra coisa é o que acontece. É verdade. Olha, te ouvindo falar, me arrepio, porque parece que é exatamente o que eu sinto aqui na minha jurisdição. A gente olha assim, não, mas por que faltou esse documento? Eu ia deferir. Tava com ônibus, às vezes até uma minuta assim, deferindo. Eu digo, não pode, porque tá faltando esse pedido, esse argumento, esse documento tem que estar robustecido com elementos, os requerimentos incidentais, assim, pedidos incidentes, né? E é doído, né? É doído, porque você vê que tinha tudo para conseguir, mas aí você não pode fazer, porque você não pode abrir um precedente ali, né? E abrir uma porta muito grande, né? Quer dizer, às vezes a gente sabe que os advogados reclamam do excesso de formalismo, mas nem sempre é excesso. Às vezes é cuidado em prol do benefício do próprio advogado, né? Porque se você começa a elastecer, daqui a pouco não vira um samba do criador, né? Uma coisa louca, assim. E você não consegue mais achar o fio da meada, né? Não consegue mais delimitar o que é certo e o que é errado. Fica um processo sem procedimento, né? A gente que trabalha no judiciário, a gente tem que manter aquela equidistância, né, do interesse das partes, assim, né? Como julgador, eu não ganho nem perco nada, né, no processo. No entanto, claro, tem matérias que são mais tormentosas, que eu não gosto muito de lidar, enfim, tem que lidar com aquilo, nem sempre a gente gosta de fazer, né, tudo que faz. E falta realmente, assim, às vezes esse detalhe, você falou perfeitamente, às vezes um detalhe que somente a prática, eu acho que os recursos, que para mim, eles são, assim, entre aspas, desconhecidos, porque eu recebo as decisões e tenho que cumprir, né? E também rendo muito agravo, assim, né? As decisões rendem muito agravo. Você dá bastante trabalho para o tribunal. Dou bastante trabalho. E os desembargadores, Thiago, 10 agravos por dia, 10 liminares por dia, acaba sendo, assim, um tormento, assim, realmente, né? Em execução fiscal. Fora o resto, né? Fora as apelações rescisórias e tudo mais que tem, né? Então a gente rende muito ensejo a recurso. Mas o que eu queria falar é justamente essa dificuldade que a gente tem da prática, né? Isso que me parece que foi o grande pulo do gato, assim, que realmente me despertou para a necessidade de compartilhar. Porque eu também eu estudo bastante execução fiscal, todos os dias, muita jurisprudência, né, literatura, e aí o que acontece? A gente procura soluções para alguns problemas e simplesmente essas soluções não existem. Elas não existem assim, de uma forma didática, né? Escrito por profissionais que são competentes, mas a doutrina, infelizmente, não consegue chegar. Não enfrenta. Você pega, às vezes, assim, uma pincelada daqui, de aqui, você mesmo tem que montar a solução, né? E a gente é detentor, assim, de um conhecimento que é esse conhecimento da prática, não é ensinar prática, mas é um conhecimento muito rico. Eu lembrando, estou terminando de gravar o meu curso, né, um curso de técnicas altamente resolutivas, e eu dando aula e anotando, preparando aulas, eu lembro de situações assim que eu estava circulando na secretaria, alguém fez uma pergunta há 10 anos atrás. O pessoal é bem longevo na vara lá, sabe? Tem bastante tempo. 10 anos. E aí a gente falou tal coisa, minha antiga assessora tem uma memória de elefante. E a gente não, porque em 2000 e tralalá a gente fez essa coisa. Lembra aquele processo? E são esses conhecimentos, assim, dos encaminhamentos, e isso simplesmente não existe, né? É um conhecimento muito precioso e a gente precisa difundir, né? Porque ele é decisivo realmente, né? Lá no tribunal a gente tem um outro problema também, porque a gente depende muito da orientação hoje, né, com os precedentes vinculantes na área tributária muito forte, né? Às vezes a gente fica preso a essas mudanças, eventualmente acabam havendo mudanças e vira uma
função, porque às vezes você tinha um direcionamento num sentido, né, muito firme na Câmara ou no tribunal, às vezes tem câmaras que destoam, mas... E aí vem uma decisão do STJ e bagunça tudo, e você tem que rever todo o raciocínio que você tinha, né, para reformular aquilo, né. Então, essa dinâmica, né, de estar sempre informado com relação a essas decisões, tem muito zelo nisso. É como você falou, a gente, às vezes, nem próprio STJ consegue resolver, né? Vide aí a questão da prescrição intercorrente, todo mundo acha, que bom, a STJ resolveu. Não resolveu. Você pega o processo na prática, aí você vai olhar as teses lá e fala, não encaixa nessa. Não encaixa nessa aqui também. Não, nessa aqui também não. Aí eles fizeram embargo de declaração e se listaram algumas situações, até no texto, na fundamentação, né, do embargo de declaração, lá eles se explicam, na situação 1, 2, 3, 4, 5, para tentar ainda, né, elasteceu com isso. Mas tem coisas que não encaixam em nenhuma delas. Não. E aí você fica, e agora eu faço o quê? Né? Tipo, eu vou pra onde, né? Corro pra onde? Eu vou pras montanhas, porque... Run to the hills. E aí a gente tem que realmente compartilhar. Alguém falou agora há pouco aqui, essa propriedade intelectual é um pecado, né? E a gente tem que compartilhar, porque são algumas coisas que a gente vai... O processo civil, assim, ele é um laboratório vivo, né? E aí a gente vai, de verdade, assim, com toda a franqueza, que os tribunais são experiências, né? A gente vai palmilhando, assim, olha, a orientação geral é essa aqui, o repetitivo falou nesse sentido, né? Qual é a essência do repetitivo? Às vezes a gente não concorda com algumas situações tratadas ali. De todo modo, a gente tem que seguir da forma mais fiel possível. E aí o nosso tribunal mesmo faz costuras porque ele tem uma arguição de inconstitucionalidade que ele julgou e é vinculante para ele, nosso Tribunal da Quarta Região, com relação à suspensão da prescrição, né, lá no artigo 40, porque a lei de execuções é uma lei ordinária, e para tratar de prescrição tributária precisa lei complementar. E aí o tribunal julgou inconstitucional, em sentido formal, o caput lá do artigo 40, quando diz suspensa a prescrição, mantendo isso para as execuções não tributárias, né, de outras multas, essas coisas. E aí ele tem que conjugar. Ele está vinculado à sua arguição de inconstitucionalidade e o repetitivo. E isso em nível de tribunal. E aí chega na primeira instância, tem uma riqueza de detalhes, assim, que vem umas perguntas, assim, que a gente enfrenta. E agora, como é que a gente resolve, né? E os seguidores me perguntam bastante sobre isso. Como se resolve? Olha, aqui eu acho isso, mas isso aqui é a minha opinião, porque não está no repetitivo. O nosso tribunal decide isso aqui. Aí, até no Tribunal de Apelação, que naturalmente ele fica mais vinculado a situações de fato, né? Ele que é como diz o STJ, ele é soberano para decidir as questões de fato, né? E aí as teses, que são praticamente leis, as teses do STJ, né? Do jeito que está agora, né? É lei. É lei. Então é aquela lei abstrata, né? E agora na prática começa essa dificuldade de como apreciar, e é uma saia justa, assim, que a gente fica, né, palmilhando, experimentando, tentando ver qual é a melhor solução. No início, lá, 2018, 2019, a gente fazia umas coisas, agora, olha, já está repensando, né? Então é um laboratório, assim, né? Experimentando. Não, a gente tá, porque eu trabalho justamente com execuções fiscais também, né? Só que estadual e municipal. Claro. E, por exemplo, a questão relativa à correção monetária, né, que ficou, não vai e vem, e ADI, depois foi repercussão geral, e daí modula, não sei o que. A gente vai rever no gabinete, que eu estou lá há bastante tempo, eu peguei desde o início da discussão, a gente tem decisão de todo jeito. Porque conforme o entendimento que vinha ali da composição colegiada sobre como interpretar a decisão daquele momento do STJ, do STF, saía uma coisa diferente, era uma correção monetária de uma forma diferente. Hoje daí já pacificou o IPCA e tal, mas daí era assim, mas daí o processo foi julgado antes de apreciar a ADI, então daí aplica qual? E a gente ainda está com resquício disso com relação a se pode aplicar os repetitivos e a repercussão geral nos cumprimentos de sentença. Então, a gente ainda tem um resquício disso. E é bem complicado. E na prática, assim, aí ninguém sabe o que fazer. Até o pedido, às vezes, mesmo a própria Fazenda Pública vinha complicado, porque eles também já não sabiam mais nem como pedir, que índice que eles pediam. Então, é bem desafiador, assim. E eu sou apaixonada pelo processo civil, meu mestrado é em processo civil, eu sempre gostei muito.
E é uma área que, se você domina, você resolve muitas questões que de Tudo. direito material são insolucionáveis, né, às vezes. Aham. Então, Uma vez, dominar o processo é uma carta na manga, né? uma vez eu tive uma aula na escola da magistratura, há 20 anos atrás, e um desembargador estava dando uma aula que ele tinha se aposentado recentemente, assim, no Tribunal de Justiça, e aí ele começou a advogar. E ele foi visitar um amigo, assim, que era advogado, experiente e tal, e aí ele notou que o Código de Processo Civil, que era tempo de papel ainda, né? Tava todo manuseado. Sabe aquele livro assim, todo revirado? Eu mesmo tinha um Código de Processo comentado por mim, né? Que eu ia anotando Sim. as coisas. E aí, agora acabou isso. Mas aí, então, ele tinha todo manuseado. Agora, o Código Civil, que ele era civilista, assim, tava novinho em folha, assim. Mas o processo civil, para quem milita, ele é realmente o feijão com arroz, né? Para resolver os problemas, Em né? tributário, por exemplo, tem É, muitas coisas que você soluciona, prescrição intercorrente, outras coisas. A forma como você vai solicitar ao longo do processo vai te garantir o êxito ou não, né? Se você é, souber analisar aquilo no momento oportuno, trazer no momento oportuno. Então, assim, existem várias ferramentas ali, a própria a forma de utilizá-las, que é do processo, não é do direito material. Então, você pode ter a melhor claro. peça do ponto de vista material, mas se ela for no momento inoportuno processualmente, ela não vai ter uma repercussão tão adequada ou como você gostaria de ter, né? Então, É, assim, dominar o processo civil não é fácil, porque é bem complexo, é, é, é é bem cheio complexo. de... Veja, depende, talvez, mas aqui nesse caso não é assim. Ah, Mas se você domina, você já faz seu diferencial aí no mercado, né, de trabalho. Como quem é, for dominar as execuções fiscais aí, meu Deus. A gente costuma dizer que é visível quando a gente pega uma peça elaborada por um advogado tributarista que entende do contencioso tributarista, e quando sim. a gente pega uma peça de execução, né, uma defesa em execução fiscal elaborada por um civilista ou por É, alguém de outra área. A gente identifica na hora, a linguagem, a própria abordagem, a gente vê que é um ambiente desconhecido da pessoa, assim, a gente já de é. cara percebe. Às vezes não acaba não tendo, né? O generalista, ou enfim, quem trabalha num outro mercado, acaba não tendo o melhor resultado que poderia ter, né? Se tivesse esses conhecimentos assim mais que são mais acabam sendo eu chamo de estratégicos, né? Isso. Porque a gente joga assim, eu falo sempre, jogar com o regulamento embaixo do braço. São as regras do jogo, é como a coisa funciona, né? Não adianta jogar um jogo com as cartas, com as regras de outro jogo. Não, não funciona, né? Não eu quero Simplesmente aplicar o Código de Processo Civil para uma coisa que está prevista na LEF. Esquece. Não é vai. exatamente. Eu sempre insisto bastante, olha, a gente tem que virar a chave, porque a execução fiscal tem muita regra própria, ela só é complementada pelo processo civil geral, né? Mas ela tem muitas regras que são muito diferentes E é do. uma leizinha pequena e capciosa, né? Nossa, demais, 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 cheia de meandros, assim, de pegadinhas. E mesmo para quem é experiente nela, a gente lá na Vara tinha uma brincadeira já, assim, porque essa lei que tem 40 e pouquinhos artigos, 43 artigos, ela sempre, tão curtinha, ela sempre traz uma solução, uma coisa assim da carta, né? Sai um coelho da cartola ali, né? Mas eu queria Coisas que a como. gente até nem tinha reparado, né? Pô, não Não tinha tinha reparado. pensado sobre esse aspecto aqui, né? Mas dá para resolver assim. Isso, tá muito ali. Hoje mesmo me perguntaram: ah, mas tem julgado sobre isso? Não sei o que, era uma coisa de restituição de valores bloqueados, né, no Bacenjude. Bacenjude, enfim, estava muitos anos bloqueado e estava sendo restituído para parte, né, o valor bloqueado. Uhum. E era uma questão assim que me perguntavam: ah, e a correção monetária, tem juros ou não tem e tal, tem julgado sobre isso? Eu digo: olha, eu vou parar e vou dar uma olhada nos meus arquivos aqui. Não, sincero, eu achava que eu tinha coisa ali. Não, realmente não arquivei, não tinha julgado sobre isso e também não fui pesquisar. Mas tem um parágrafo lá do artigo 32 que fala exatamente o que tu precisa. Eu só colei ali, ó. Mas tem isso aqui, ó. Tá na lei. Tá, Então, valeu. sempre tem uma válvula de escape, assim. Por isso que eu digo as regras do jogo. A gente não precisa inventar a roda, né? Dá para Não. construir muita solução jogando simplesmente com os repetitivos, com a jurisprudência mais assentada ou com alguma dissonância, alguma vertente que pode ser minoritária, mas olha,
às vezes são situações plenamente defensáveis, que às vezes até eu simpatizo mais com os divergentes, e a gente pode tentar revisar, né, a jurisprudência. Sempre estimula, Revisar, exatamente. porque a Porque, jurisprudência... como você mencionou, hoje são leis, né, que o STJ faz, o STF, mas a gente tem aí o Distinguish, né? O overruling, Claro! né? E aí a gente vê situações que você consegue fazer destoar aquilo. Aparentemente a situação é igual, mas nesse caso aqui tem esse senão aqui que diferencia. E aí, Isso mesmo. eventualmente, aquele precedente, então, bem levado pelo advogado, né? Vai ser o papel do advogado, assim, fazer o holofote aparecer na frente de quem for analisar Claro. o processo, né? Criar uma situação para abrir espaço para uma interpretação diferenciada naquela situação concreta e criar, às vezes, uma segunda via, né? Não, você não Claro. vai burlar a regra criada, né, pelo repetitivo, na repercussão geral, mas você vai mostrar que nem tudo é 100% encaixável ali, não se Claro encaixa que 100% não. todas as situações, né? Claro A que própria não, porque... prescrição, a gente no começo, quando saiu o repetitivo da prescrição intercorrente, tá, então, pronto, já resolveu, tá tudo aqui. Daí, à medida que a gente foi pegando os primeiros processos para fazer com base naquilo, a gente viu, tá, mas aqui não Não tem tá. o marco interruptivo. Daí faz o quê? Não tem um daqueles lá. Daí faz o quê? Não começou a prescrição intercorrente, então? Ou É, começou e daí conta pelo mesmo prazo material? Foi uma bagunça. Daí até é. que a gente senta, vai, olha, estuda, né, vem ideias, pipocam ideias de interpretação e a Câmara lá acha um caminho. A gente segue aquela linha, né? Normalmente, Isso. o princípio da colegialidade, lá no Aham. tribunal, o desembargador com quem eu trabalho, ele é muito partidário do consenso, né? Então, Sim. vai nessa linha, salvo uma coisa ou outra que ele realmente bate pé firme no posicionamento dele, no resto, procura-se um consenso, né? Para não sair Claro. cada um decisão de um jeito do mesmo órgão julgador, né? De É, acordo com a composição do quórum, sai uma coisa, sai a outra. eu dei no sábado agora, eu dei uma aula para os meus alunos lá do meu curso, na primeira edição, que é, enfim, para a gente conversar, discutir algumas situações de andamento do curso e aí abrir para perguntas. E vieram umas perguntas muito complexas e muito profundas, mas profundas na casuística, assim, né? Como se resolve essa situação? Como é que é a orientação para isso? Qual é o repetitivo resolve isso? Não? Efeito suspensivo nos embargos, tem repercussão na prescrição ou não? Embargos, tem repercussão na prescrição ou não? E aí tem umas situações que não estão tratadas, né? E eu falei, olha, Não, na minha a opinião, gente isso tem que aqui... parar e analisar o caso É, concreto para ver. Então, assim, a gente brinca, né? Porque no tribunal, assim, aqui para quem está no início da carreira e tem aquela ideia falsa, né, de que hoje os juízes atuam sozinhos e que é ele que pega o processo e faz todos, né? vamos contar Saber para que não é eles assim que que não é. acontece. Né? Vocês, os juízes, e assim como os desembargadores, tem toda uma equipe por trás, né? Claro. E a gente brincava assim, prescrição é modelo, né? No começo, porque a gente veio de uma Câmara de Responsabilidade Civil na área privada, e aí a gente fala, Ah, sim. prescrição no começo é modelo. Não é modelo. Não. Nunca é modelo, né? É, Nunca é um voto que você vai elaborar, né, o projeto de voto com base no modelo. Você tem um modelo de argumentação só, porque você sim. tem que olhar cada passo que foi dado no processo para identificar marco, o que aconteceu, daí tem um parcelamento. Daí tem um parcelamento no meio, daí já bagunça tudo. É. E aí, como é que conta depois do parcelamento? Ninguém sabe ao certo. Assim, eu vou te falar que até eu evoluí na minha interpretação sobre esse ponto, desde que eu lancei um livro, e aí eu já estou reformulando algumas ideias. Assim, também muito com o diálogo com os alunos e vendo os casos, estudando, pensando. Por isso que é muito legal da aula, né? A gente Eu aprende adoro, eu sempre demais. gostei por isso, porque É, você questiona o tempo todo o que você já sabe, né? claro, A isso. melhor forma de aprender é essa, É a ensinando, né? melhor forma de aprender. E aí a gente percebe como tem umas dificuldades realmente, né? Mas eu queria lembrar uma coisa que um desembargador, uma época acho que era uma coisa da associação, tinha uma visita, alguma coisa, e ele me olhou assim, eu me dava muito bem com ele, e ele assim, bom é ser juiz de primeiro grau, porque faz o processo, assina a sentença, a decisão e parte para o próximo. Porque no tribunal a gente tem que fazer, né, aprovar o voto, assim, internamente, você tem que construir o voto, né, a várias mãos com pesquisa, enfim, com orientação, né, o desembargador dá orientação, eu sei porque eu também faço assim, né, vamos resolver assim,
E aí, os dados são isso, então constrói aqui, eu faço a arte final, assim, Sim, a minha assessora você fala, lapida. a arte final, até uma questão de linguajar e tal, né? Sim. E aí, e a Cine deu, colegiado não, vai pra sessão, e aí o debate e tal, e Tem aí, divergência. diferente, aí são três, aí cada um pensa de um jeito, seguiu o STJ, não? E a gente teve Daí muitas amplia quórum, daí os três viram cinco. coisa de louco, né? E a gente, no primeiro grau, facilita essa parte. E como eu estou há muitos anos isso aí, e teve muita alteração jurisprudencial. Sabe como é, né? Tem flutuações antes de repetitivo, assim, Sim, flutuações. E não dá, assim, para a gente no primeiro grau, a cada virada lá, porque o STJ mudou a composição, porque teve alguém que pensou e aí seguir assim como jurisprudência, sabe? É a jurisprudência do momento, né? Digo, não, eu vou fazer como eu acho que é. É assim, assim, assado. Faz 10 anos que a gente faz desse jeito, essa situação. E aí fica muito mais fácil para o juiz de primeiro grau, né, resolver. E aí rende muito agravo, né? Rende muito agravo. Aí, às vezes, rende, rende. bate no tribunal. Ah, tá lá o Thiago de novo com essa opinião. É, porque aí, não, assim, conforme o tribunal, né, a distribuição, por exemplo, aqui nós temos três câmaras de tributário. Então, uma hora vai voltar, né? Se aquele advogado que tem processo de muitos processos de um cliente, né? Às vezes tem muitas execuções fiscais e tal. Às vezes Sim, repete, um, dois, três. A gente teve um caso aqui que, meu Deus, era, sei lá, toda hora chegava processo daquele, porque era sempre no mesmo juízo, vinha sempre o mesmo tipo de decisão, e aí sempre tinha claro. que fazer o agravo, né? E gera, mas é assim, eu gosto bastante, é desafiador, porque você pega uma evolução de um procedimento, né? Também você Claro. consegue olhar o macro, né? Porque Sim. vocês vão olhando passo a passo, né? Cada passo vai dando. Agora a gente já vê tudo o que aconteceu, né? Então é bem interessante. Salvo no agravo, que aí você tem uma perspectiva um pouco mais restrita, né? Sim. Não, o agravo é mais próximo, né, da vida daquele processo, o que está acontecendo naquele momento, né? E hoje, acho que foi hoje ou ontem, alguém me perguntou sobre liberação de bens, né? E eu dei uma resposta com um monte de coelho da cartola, assim, umas coisas que seguramente a pessoa não tinha imaginado todas aquelas possibilidades. E aí, e liberação de bens ou medidas de bloqueio, assim, que determinam um determinado impulso na execução também são muito frequentes, né? A gente indefere muitas medidas, né, requeridas pelos credores e aí os credores que o agravo é gratuito para Vão eles, chorar enfim, no né? tribunal, né? Vai o tempo inteiro, né? Mas é claro, aqui como o foco no mais, eu tenho muitos alunos que são procuradores fazendários também, muitos seguidores, alunos, inclusive do TAR, porque ele é um curso que ele mostra as regras do jogo, assim, né? Não fico, eu sempre falo pro pessoal, eu não fico ensinando tese, eu não fico ensinando, eu ensino o que está Ah, por isso tem os consolidado. livros, você É, vai lá no Jurisprudência em Teses e tá lá, né? Não é, tem. Hoje até eu ensinando. estava pensando, né? Eu falei assim, eu gosto sempre de fazer, pelo menos mentalmente, né, um roteiro quando, né, vou conversar com alguém. Eu sou meio nova nessa coisa das lives, eu não consigo ainda Aham. acompanhar aqui quem entra, quem fala. Ah, eu Se também algum não, seguidor meu me deu um oi ali, eu não falei, é porque eu ainda estou me ambientando, né? não Sou foi nova. antipatia da nossa parte, né, Milene? Não, não foi, não foi. Mas eu fiz algumas lives já e eu gosto sempre de ter assim, mais ou menos na minha cabeça coisas que eu gostaria, né, de trazer dentro desse aspecto prático, assim. Coincidentemente, a gente está com uma equipe um pouco reduzida por questões pessoais das outras assessoras e a gente está com muito agravo, porque a distribuição Aham. normalmente vem igualitária e a gente está com muito agravo. Então, de ontem para hoje eu fiz 5 exames de pedido de efeito suspensivo, antecipação de tutela, então me deu capacidade para pensar em vários pontos aqui que a gente É, pode é, trabalhar, sabe? eu pensei, enfim, ao ensejo dessa pergunta do seguidor, que eles tinham lá um parcelamento, e aí ele queria liberar um bem, né? Parcelar, eu digo, primeiro que eu não posso comentar assim um caso Caso específico. específico, né? Não, enfim, não posso me manifestar sobre isso, por conta das limitações do Estatuto da Magistratura. Mas, olha, em termos teóricos, o que está consolidado no STJ? Olha, o mero parcelamento não permite a liberação da penhora que seja anterior ao parcelamento. E isso vale também para outros bloqueios. Ah, mas e agora? Olha,
liberação de bem penhorado tem algumas possibilidades. A lei de execuções possibilita que o executado requeira o parcelamento, a liberação, a substituição da penhora, né? Por dinheiro, por seguro, por fiança, né? Isso a lei permite. É possível também com base na menor onerosidade, desde que nós tenhamos uma outra penhora possível. É possível ainda, né? Dentro tudo das regras do jogo, dentro do menu, vai abrir o menu processual, pode tentar uma transação, dependendo do caso do credor, dependendo do volume de débito, enfim, tem uns critérios que o credor estabelece, e também um negócio jurídico processual, só assim rapidinho, né, para indicar possibilidades. E claro, vai render um agravo essa decisão, porque nunca ninguém está satisfeito. Não, nunca. Eu acho que por isso que tem tanto agravo, né, nessa área. Primeiro assim, que execução fiscal cabe agravo, ponto, né? Não Claro. tem aquela coisa de, tal situação cabe, outra situação não cabe, né? Então só isso já gera um volume maior, porque é o recurso cabível de qualquer decisão no curso da execução, Sim. né? Então só por isso já abre essa porteira. Essa dica já anotem aí. Qualquer manifestação do julgador que cause prejuízo, né, ao próprio que cliente, assim, vem com possibilidade de agravo de instrumento. Eu vou te dizer assim, eu vou te listar porque isso é uma coisa que eu já trabalhei em muitos posts no meu lá no perfil, e eu acho que eu vou continuar falando e eles vão continuar, as pessoas, vai ter sempre gente que ainda não compreendeu isso. Um dos maiores erros que a gente vê é confundir pedido de tutela antecipada com pedido de efeito suspensivo. Uhum. No agravo de instrumento, assim. No agravo em específico é o que acontece muito. Outra coisa é usar uma terminologia que, no meu entender, né, você pode me corrija se você achar diferentemente, é pedir efeito suspensivo ativo, que era uma designação que a gente usava, né, antes, lá no CPC 73, usava muito essa designação para quando a gente queria, na verdade, uma antecipação de tutela. Claro. Né? Eu, como gosto muito do processo civil, meio que me irrita quando eu vejo. Não use! Dica número 2, não use para não irritar, Milene. Quem sou eu na fila do pão, né? Eu sou só assessora, mas assim, eu olho e assim, o que eu acho é que você tem que usar uma linguagem que seja a linguagem que aquele tribunal está habituado a entender, né? Claro. Não cria, como você falou, vai no básico, não fica criando coisas mirabolantes. Que nem esses dias eu ouvi até um colega seu, que é o Eric Navarro, falando lá sobre as palavras que as pessoas inventam para se referir às coisas, né? Mas vai no básico, que é mais fácil, evita que o juiz não entenda, ou que o desembargador e o assessor, lembre que tem um assessor que ajuda o desembargador, né? E é uma equipe que, às vezes, não tem o gabarito, né? A maior parte das vezes não tem o mesmo gabarito de preparo que o desembargador, então, às vezes, ele vai ser o filtro, é bom que venha uma linguagem mais simplificada, né? Para, inclusive, agilizar a leitura. Às vezes eu vejo que os advogados tentam dificultar, deixar bonito, mas isso só dificulta a leitura, porque às vezes a pessoa tem que entender o que está querendo se referir com aquele termo tão diferente, né, na peça. Então, esse é o primeiro erro, assim. Lógico, existem situações em que as duas coisas, né, o pedido do efeito suspensivo e a antecipação de tutela vão estar muito próximos, né, porque no resultado prático, ele vai ser o mesmo. Uhum. Mas existem outras situações em que não, né? Então, por exemplo, você está lá com um mandado de segurança que você quer que seja concedida uma segurança para impedir a fazenda de cobrar um determinado tributo porque tem lá direito líquido e certo a não recolher aquele tributo. Mas já existe o risco de serem cobrados e já existe o risco, já está lá uma dívida pronta para ser inscrita e aquela empresa precisa de uma certidão negativa, né? Então, ela faz um pedido cumulativo lá para expedir a certidão positiva com efeitos de negativa, por exemplo. Nesse caso, se foi negado as duas coisas, né? Pediu uma liminar, né? Lá no processo de origem, e foram negadas as duas coisas, às vezes ela pode, naquele momento, pedir uma antecipação de tutela para que desde já seja conferida essa certidão, né? Uhum. Isso é um pedido de antecipação de tutela, que não é a mesma coisa que eu dizer que eu quero dar um efeito suspensivo para a decisão que negou.
né? São Sim, coisas claro. diferentes, assim. E eu vejo que usei esse exemplo bem grotesco aqui, mas só para dar Claro. tentar mostrar isso, né? Então, tem muitas questões nas ações, por exemplo, nas declaratórias de inexigibilidade de débito fiscal, nas próprias decisões que são concedidas durante a execução fiscal para, por exemplo, bloqueio de bens, bloqueio de Uhum. ativos financeiros, questões dessa natureza, em que é possível fazer as duas coisas, né? Eu posso pedir o efeito suspensivo e pedir a antecipação de tutela. E o juízo, o relator, ele vai analisar, eventualmente ele pode não conceder um, mas concede o outro. Então, assim, ele não permite, por exemplo, o levantamento da quantia bloqueada, né? Tipo, não, Uhum. bloqueio indevido, desbloqueia. Ele pode, às vezes, não autorizar desbloquear, para que você, contribuinte, né, executado, receba de volta aquele valor, tenha disponibilidade do valor, mas também ele vai dar o efeito suspensivo para dizer assim, tá, não vou deixar também que o processo siga a ponto de deixar que aquele valor seja levantado pela Fazenda Pública. Uhum. Então, assim, são duas coisas diferentes, Vai né? São dois. suspender, mas não vai dar a tutela que é pretendida pelo Então, assim, eu não executado. vou causar prejuízo para nenhum dos dois, e é por isso que daí suspende, né? Então, eu suspendo os efeitos. Então, eu não vou Claro. dizer que aquele bloqueio é 100% correto a ponto de permitir que a Fazenda levante valor, nem vou dizer que ele é tão incorreto que é totalmente empenhorável e que a parte possa levantar e ficar com o dinheiro. Porque aí eu posso gerar um risco para a Fazenda recuperar aquele valor depois. E aí Claro. você trabalha no meio termo. Então, assim, isso eu vejo que essa linguagem assim, é muito difícil, e é difícil mesmo porque os requisitos são semelhantes, né? São quase Sim. idênticos para analisar. Então, às vezes, é muito difícil para os advogados conseguirem delimitar isso. E acontece muito assim, de começar pedindo efeito suspensivo e terminar pedindo antecipação da tutela. Então, assim, por exemplo, se eu der uma ordem lá, vai lá o leiloeiro levantar o carro do executado para fazer o leilão. Porque o carro, misteriosamente, ele vai perdendo as rodas, perdendo o rádio, a bateria, o Isso, motor vai perdendo, ele vai andando, ele vai assim, parece um Transformer, né? Uma coisa misteriosa. E aí a gente, de vez em quando, para prevenir esse tipo de infortúnio, né? Digamos assim, a gente recolhe o carro, né? Para preparar o leilão. Porque o seu executado já sabe que o carro vai para leilão, aquilo vira terra de ninguém, né? sim, Então já sim. recolhe o bem. Então, olha, recolhe o bem. Eu mando lá, recolhe o bem. É um caso para que o juiz, para que seja pedido a suspensão dessa minha decisão, né? E isso, daí O sim, efeito evita que suspensivo. recolha o bem, né? Porque o bem ainda não foi recolhido, né? Não. Então, por exemplo, acontece muito, tem leilão marcado, né? Então já teve todo esse procedimento, já arrecadou os bens e Sim. tal, vai para leilão. E aí, de repente, do nada, aparece um terceiro lá que diz que é dono daquele terreno ou daquele carro, alguma coisa assim, mas já está assim, em vez de acontecer o leilão, né? Uhum. E me traz, assim, algum elemento que mostra lá que realmente talvez aquele bem já tenha sido alienado antes, tem lá uma questão, uma celeuma em volta daquele bem, que Ele está traz prestes. um contrato de gaveta, traz Isso, 20 alguma anos coisa. de Se energia gerar dúvida, elétrica. é, se gerar dúvida, né, aí você faz o quê? Você suspende o leilão. Você não está dizendo que você Sim. não vai deixar o bem ir a leilão, né? Você suspende, daí o efeito suspensivo, né? Uhum. Assim, um outro elemento que eu vejo, não sei se isso, talvez algumas pessoas escolham atuar no tributário, por exemplo, tem escritório, já atua para o cliente empresarial, alguma coisa, e acha que é muito simples, né? Afinal, uma lei tão curta, né? Sim. Vamos trabalhar ali com essa lei que é tão curta. E às vezes acham que é uma questão muito só de direito, que não tem fato, que não tem Ah, prova, é. É verdade. Isso é um erro comum. né? E aí peca nesse aspecto, né? É. Assim, como diz, assim, não, o direito não socorre a quem só fala, né? Você não adianta É. só falar, assim, Não. os argumentos, eu vejo assim, muita gente bem preparada, você vê que a peça é bem feita, a escrita é boa, usa um raciocínio muito adequado para a situação, mas não correlaciona aquilo com a situação concreta. Não Uhum. correlaciona aquilo com os dados do processo, não correlaciona com as provas do processo. Isso acontece muito em agravos que venham com questões relacionadas a redirecionamento da execução fiscal. Ah, sim.
em que você não identifica lá um elemento de prova para me dizer que realmente aquela sociedade continua existindo, por exemplo. Então não tem por que redirecionar, que é um caso muito comum. Né? A gente sabe que a questão do cumprimento dessas tentativas infrutíferas, às vezes elas são infrutíferas não porque o correio não chegou certo, porque o endereço não existe, porque às vezes o correio foi ineficiente, às vezes o oficial de justiça não foi diligente, né? E aí comprova-se lá, fez a diligência lá no local, diz que a empresa não existe mais, presunção de dissolução irregular, vamos redirecionar para o sócio. Beleza. Só que aí a empresa continua, ela existe, ela está ativa, não tem nenhum ato de dissolução, nenhum ato que demonstre que ela realmente parou de funcionar. Né? Você tem ao contrário, você tem notas fiscais emitidas depois daquilo, você tem elementos, mostram lá uma alteração contratual que fez uma filial em outro lugar, por isso que ela não está trabalhando naquele local que foi feita a diligência. Um monte de elementos e que as pessoas não trazem, elas só alegam, elas só dizem. Eu acho que é aquela que tentar se basear só na força do argumento. Esse exemplo é modelar, que demanda uma prova mais complexa. Eu ia dar um exemplo mais simples, olha só, que é a situação impenhorabilidade. Quer largar uma bomba atômica no processo, alegar isso aqui é impenhorável. Esse veículo, eu sou representante comercial, esse veículo é indispensável para a minha... Eu vou morrer de fome, vocês vão matar minha família se tirar esse carro de mim. Ou vão tirar... sei lá, outro bem lá, um valor, sei lá, 20 Os mil próprios reais. valores em conta, né? Os depositados em conta. Porque isso aqui é salarial. É fruto da aposentadoria. E daí não junta nenhum elemento para nada. Mas o que a gente faça? O que? Mágica? Não, vem cá, querido. Traz a prova. Você é representante comercial, quero ver os talonários de pedido, né? Os contratos com os representados, a prova de que aquilo é salarial mesmo. Assim, a situação que eu até falei no lançamento do curso, eu resolvi um caso prático assim no lançamento do curso, que era exatamente a situação de impenhorabilidade, mas ela é fora é uma interpretação expansiva da impenhorabilidade, porque é uma regra protetiva da dignidade, eu interpreto que pode ser expandida. Que é a situação da empresa ter valores bloqueados e são indispensáveis para o pagamento da folha de salários do mês corrente. Ele não junta a folha. Não me junta a folha. E fala tudo isso. Tipo, não dá para deferir. Não dá para deferir, tem que ter a prova. Cadê a documentação? Gente, é tão fácil. Junta documentos, extratos bancários, o contrato com o banco, as olerites, a declaração do contador. Gente, assim, em 2 palitos consegue juntar essa documentação. E assim, ó. Suficiente, né? E daí isso era uma outra coisa que me veio à cabeça de tratar aqui. E eu já falei em outras oportunidades, quando a gente estava falando assim, à medida que eu ingressei aqui nesse mercado digital e que a gente começa a aprender um pouco sobre marketing, que é essencial para a gente poder estar aqui, né? Sim. Eu comecei a perceber a semelhança que existem entre os pedidos judiciais e o marketing. Sim. Porque da mesma forma que no marketing, quando você quis vender teu curso, você teve que quebrar as objeções dos seus possíveis clientes, né? Então, você teve que quebrar as desculpas, as objeções. Não tenho dinheiro, não tenho tempo, tal, é caro, é isso, é muito difícil. É muito difícil, é uma matéria muito específica. E você vai quebrando isso. Por quê? Porque o não você já tem, né? Aquilo que a gente sempre diz, né? Isso. O não você já tem. Então, aqui, eu acho que as pessoas os advogados precisam pensar o seguinte, o não ele já tem, que se ele já está entrando em juízo, né, com agravo de instrumento, é porque ele já teve o não. E se ele vai pedir uma antecipação de tutela, um efeito suspensivo, que são tutelas de urgência, em 2º grau, ele tem que partir do mesmo pressuposto, ele já tem o não. Então, ele tem que quebrar a objeção de manutenção desse não, para mostrar um caminho de que ele tem direito a receber. Então, é essa objeção que a gente vê que não se que há muita dificuldade em como construir. Então, eu vejo assim, os agravos, né? Coloca aquela parte do cabimento, da tempestividade e tal. A impressão que eu tenho é que quando chega na parte importante, o advogado já cansou. Juro, ele cansou. Porque ele fez tudo aquilo, então às vezes você vê assim um relatório excepcional, detalhes fáticos, né? Quando é, por exemplo, prescrição, elementos, que fez isso, aqui foi infrutífero, e ali, começa aqui.
E daí quando chega no porquê eu quero a antecipação da tutela, no porquê que eu quero o efeito suspensivo, qual que é o elemento forte que eu tenho em meu favor que me dê essa capacidade de ganhar essa oportunidade de ter a antecipação da tutela ou de ter o efeito suspensivo, não fala nada. Faz uma frase, faz um parágrafo para dizer o que a lei já diz. Ah, porque aqui está presente o requisito do artigo 300, ou está presente o requisito do artigo 1019, então, com fundamento no artigo 1019, porque há perigo de dano, porque há probabilidade de direito, requer-se. Ah, mas me mostre... Qual é o perigo de dano? O que vai acontecer, né? Então, assim, e aí eu acho que no gabinete lá, o desembargador, ele tem uma flexibilidade, isso é uma coisa que também a gente tem um mito de que não se pode trazer nenhum documento novo nunca, em nenhuma hipótese em segundo grau, e ele é possível, por exemplo, lá no gabinete, o desembargador que eu trabalho, ele muitas vezes, quando ele verifica que ele não vai ter elementos para apreciar aquilo, por falta de um documento, alguma coisa, por exemplo, assistência judiciária, a gente requer, né? Quando é pessoa física, a gente não pode negar sem ter, né, essa possibilidade de conceder a oportunidade de mostrar documentos. Mas aí eu penso o seguinte, e daí que eu venho a ideia voltando à ideia da objeção. Se a pessoa não traz, eu lá que analiso, eu assessora, não estou falando do desembargador, né? Talvez você com a tua visão de juiz me ajude, eu já fico desconfiada. Porque se não traz o documento, já dá uma aparência de fragilidade da alegação. Entendeu? Então, assim, eu tenho comigo, eu particularmente, Milene, quando faço processos, se eu vejo aquilo robustamente comprovado, já desde o primeiro grau, e que às vezes acontece, né, no primeiro grau escapar o exame, e daí você no segundo grau vai ter a oportunidade de ver que estava lá, mas eu só vou conseguir ver que falhou o exame no primeiro grau se no segundo grau ele na petição disse, olha, o juiz falou que não tinha elementos para comprovar que não houve dissolução irregular. Mas veja, no item tal, lá no movimento tal, a gente juntou as notas fiscais emitidas posteriormente. Porque acontece, os processos são grandes, o exemplo digital passa, né? Claro. Então, faz isso, nomina, indica, assim, conforme documentos anexados. Sabe que... Tem lá 1000 documentos. Não, sabe que eu já usava a cooperação antes do código de 2015. Para mim, o princípio da cooperação é mágico, porque, olha, o advogado ele tem que ajudar o juiz, ajudar a construir. Ele é inerente à função do jurisdicional, é essencial. Ele tem que construir a decisão junto. Gente, Exatamente. Cada um traz o seu tijolo aqui, ó, traz aqui, ó, vamos colocar mais uma coisa em cima. Aí está construída a decisão. Agora, imaginar que eu vou jogar aos 4 ventos e vai ter alguém, assim, com uma semana de tempo para fazer uma lupa num processo que ele conhece. Quando eu atendo advogados, eu sempre digo, olha, eu sou daquele gente que gosta de perguntar. O cara tem que ir preparado, porque eu encho o cara de pergunta, porque eu quero entender o processo, eu quero entender o que está acontecendo, né? Você tem a oportunidade na tua frente de ter a pessoa que melhor conhece os documentos e o processo. Você não vai usar isso a seu favor? Ele está cobrando, está ganhando para isso aí, né? Quer a decisão. Olha, eu quero saber o que aconteceu, trocou de advogado. Se deslocou até aqui para falar comigo, né? Marcou e tal. Vamos ver. E aí, me explica, que tá aí, e agora? E aí, onde é que tá esse negócio que falou aí? Deixa eu olhar. Pera aí, abre, qual é o do evento? A nossa troca por evento e os documentos. Abre comigo, eu quero saber onde que tá. Né? E essa demonstração de preparo, né? De preparo, assim, realmente que se instruiu para trazer as situações, que ele que tem que conhecer, mas mais do que isso, ele tem que ajudar, tem que colaborar. Se não colabora, quanto mais colaborar, melhor vai ser o resultado. Mais rápido anda, é que nem, por exemplo, uma vez a gente estava falando aqui, eu estava falando com uma outra menina que trabalha, não sei se você conhece a Kizzy, ela trabalha com peticionamento, advocacia peticionante, que eles denominam, né? Então ela trabalha para outros advogados, é um negócio bem interessante. E a gente estava falando, ela me chamou justamente para a gente falar assim, de dicas, né? Do que fazer, do que não fazer e tal, né? Com o olhar de assessor. Claro. Então uma coisa, por exemplo, eu acho, você precisa pedir a justiça gratuita, tá? Vou pedir a justiça gratuita. A gente sabe que pela lei, você basta alegar. Beleza. Sim. Mas se você sabe que você está num limiar ali, né, da possibilidade de não receber, por causa da natureza do teu vencimento, da tua remuneração, ela não chega a ser irrisória, mas também não é muito boa.
traz os elementos, já de cara. Porque, veja, Claro. se você não traz, e o juiz, mais diligente, vai lá, bota o teu nome no portal da transparência, faz uma apuração por alto, coloca lá nas redes sociais, que hoje é muito comum, e ele identifica ali algum sinal de riqueza, ele vai dizer não, tá? Aí diz não, aí você vai ter que recorrer, aí vai ter que esperar a decisão, aí vai voltar. Se for uma situação que você é emergencial, tanto que, né, às vezes é tão emergencial que você não tem nem condições para entrar com o processo pagando, né? Você vai ter que pedir essas... Poxa, colabora para o andamento do processo e vai evitar trabalho para o tribunal, trabalho para o juiz, porque daí depois o tribunal vai julgar, vai chegar para o juiz vai ter que reformar, vai ter que fazer andar sem cobrar as custas e tal. Então são coisas, é a mesma coisa nessa situação, por exemplo, você está alegando empenhorabilidade. Já traz o elemento. Às vezes é uma empenhorabilidade óbvia, né? Ah, é vencimento, ou é aposentadoria e tal. E aí as partes, e não sei se são os advogados que têm dificuldade também para procurar buscar essa documentação, elas trazem o extrato bancário. Sim. Gente, o extrato bancário não me prova nada. Claro. E às vezes até atua em desfavor, porque às vezes é um extrato bancário de uma conta poupança que a pessoa usa como conta corrente. Que é muito comum. As pessoas que têm problemas financeiros, elas têm conta poupança e movimento como conta corrente. Então, entrada, saída, pronto, descaracterizou, não é mais poupança, não vale mais aquela regra lá dos 40 salários mínimos. Então, assim, são elementos fracos, né? Então, se você tem condições, até hoje eu estava preparando lá um material para uma postagem e fiquei pensando em coisas até inspirada na nossa live de hoje, coisas assim que são tão elementares que eu vejo que os advogados escutam. E eu já trabalhei como advogada, e eu sei que tem situações que é complicado. Você trabalhar como advogado de empresa é complicado. Se a empresa não é organizada, é complicado. Eles demoram para fornecer o documento e o teu prazo está correndo, né? Então, assim, eu penso que o primeiro passo, quando você vê uma decisão que é desfavorável ao teu cliente, é ler aquela decisão e ver, eu vou recorrer do que aqui? De tal coisa. O que eu preciso ter de comprovação em relação a isso que eu possa juntar agora no meu recurso? Tal coisa. Ou então, você vai fazer um pedido em primeiro grau, eu vou fazer um pedido X. O que eu preciso para que esse meu pedido X fique muito difícil de ser negado? Eu preciso ter tais e tais documentos. Então, antes de você começar a fazer a peça inicial, fazer a defesa, fazer os embargos da execução, já pede o documento para o cliente para ter acesso a isso quando você está com a peça, porque daí você está, às vezes, com uma peça lindamente elaborada, com teses jurídicas maravilhosas, com raciocínio perfeito, que não vai servir para nada se não tiver a prova. E que daí, no segundo grau, também não vai conseguir reformar por causa da falta de prova, né? Não vai conseguir uma antecipação de tutela, não vai conseguir efeito suspensivo, e aí não tem muita salvação. Vai chegar no STJ, não vai ter nem como examinar a prova, que nem prova não tem. E o cliente vai ficar bravo com o advogado, dizendo que não conseguiu, que o cara disse que de repente até poderia conseguir, né? Exatamente. Então, essa diligência, eu acho que falta um pouco, talvez, para quem esteja iniciando na carreira do tributário contencioso, de se antecipar na requisição dessa documentação. Porque a gente sabe também que, às vezes, as partes não colaboram, como eu mencionei, às vezes são pessoas jurídicas, mas também tem pessoas físicas, que às vezes são mais limitadas, não entendem, têm dificuldade para entender o que você quer. Então, acho que essa clareza até no que você quer obter, e pedir de uma vez só também, porque a gente tem muito advogado que fica pedindo, e a pessoa se enche o saco e diz, não vou dar mais nada, porque é ele que se vire, não pediu tudo de uma vez. Então, eu acho que são detalhezinhos tão bestas, mas tão bestas, que fazem uma diferença gigantesca, assim. Tem juízes que são muito diligentes, por exemplo, na questão você falou, né, dos bloqueios. Os bloqueios a gente tem, né, tipo, como conseguir uma liminar? Então, né, o propósito da live atrás, como conseguir uma decisão, uma liminar num agravo. Faça um bom processo. Tenha um processo bem feito na origem, porque aí se o juiz deu uma decisão contrária a você, né, contrária ao teu cliente, mas porque é um posicionamento pessoal dele, né, como você mencionou, vocês não tem como ficar toda hora mudando de posicionamento conforme a onda. Então, às vezes, existe uma particularidade no entendimento daquele juiz, ele deu aquela decisão, mas você já sabe, naquele tribunal que você é diligente, você já pesquisou que o tribunal tem uma decisão no sentido contrário. Então, você já vai fazer a tua peça mencionando isso.
né? Que o tribunal em específico pensa diferente, e vai fazer essa pontuação muito clara. Não fica perdendo tempo discorrendo sobre elementos que não se prestam para aquela finalidade. Sim. Principalmente no agravo de instrumento, eu vejo muita gente rediscutindo o mérito da ação no agravo de instrumento, traz todo aquele resumo. No agravo de instrumento, sabe, você tem um espaço, tem que ser simples, curto, direto e objetivo, para justamente chegar, quebrar as objeções e chegar no que importa. Você quer uma decisão de tutela ou um efeito suspensivo. Isso aí eu lembrei de um termo do marketing digital, eu não sei se existe no vernáculo, mas era intencionalidade, tem que ser muito intencional. Intencional, exatamente. Tem que ser focado, que talvez na psicologia se use como assertividade, né? Mas intencionalidade, colocar energia naquilo que é realmente o que é o decisivo da coisa, né? E não ficar divagando milhões de questões paralelas, né? Que não resolvem. Tipo, tá, mas aí ele tá falando lá, por exemplo, ele quer a certidão de dívida, né? A certidão negativa lá, e positiva com efeitos negativos, e daí ele vai começar a divagar sobre questões que vão ser objeto, ele tá fazendo um agravo de instrumento. E são questões que vão ser objeto de exame lá no mérito. Eu não vou agora analisar isso. Eu vou analisar aquilo que nesse momento é relevante para eu poder considerar aquilo. Por exemplo, a dúvida com relação àquele lançamento tributário, tem uma causa suspensiva de exigibilidade evidente aqui, né? Sim. Então, isso são os aspectos que ele tem que trazer aqui, né? Porque é isso que vai interferir no conceder ou não a certidão. Pronto. Claro, não vai discutir o mérito no negócio. E o povo fica devagar. E assim, tem matéria fática no tributário, mas é uma matéria fática muito pontual, né? E é bem exatamente, a gente vê erros, eu vi erros de advogados muito renomados, mas assim, erros estratégicos, bobinhos que gente não precisava, né? Se tiver tido essa cautela de buscar essa documentação, quando é pessoa natural, eu percebo também essa dificuldade de trazerem a documentação suficiente, né, para a acolhida do pedido. Eu acho assim, ter um checklist, né, porque assim, quem vai trabalhar numa área específica como a tua, ele sabe quais são as intercorrências que vão ocorrer, né, e que tipo de ação, o número de ações disponíveis no âmbito da atuação do direito tributário contencioso já é bem reduzido, né, o que tem mais são as execuções fiscais, e na execução fiscal ele sabe que ele vai ter exceção de pré-executividade e base de execução, e ele sabe o que ele pode trazer em cada um. Né? Então, por exemplo, já vi muita exceção de pré-executividade que eles mesmos, quando elaboram, pedem dilação probatória. Não pode. Eles indicam a dúvida sobre a prova. Então, não faz exceção de pré-executividade. Deixa para, né? Resolve lá nos embargos. Então, são pequenos detalhes. Então, acho que tem um checklist. O que eu preciso alegar aqui? Se eu for alegar isso, que tipo de documentos eu preciso ter? Então, ter essa diligência de requerer isso com antecedência para que você já faça um processo na origem, muito bem montado, a ponto de chegar no segundo grau e você ficar engessado só com os posicionamentos vinculantes. Né? Sim, então, assim, isso. Né, a gente sabe que tem escritórios que atuam no sentido assim, tipo, o cliente quer que recorra ainda que ele saiba que não vai ser, né, que tem chance mínima de... Porque realmente tem decisão do STJ já vinculando sobre aquilo, mas ele quer que recorra. É um posicionamento do cliente, a gente não sabe, né? E aí faz, tá, beleza. Mas ele já sabe que a chance é de perder, que você está engessado naquilo, que não vai dar efeito nenhum, mas que, de repente, já se sabe uma notícia lá de alguém que já está fazendo um processo mais adiantado, que já está subindo para o STJ, pode ser que mude aquele posicionamento. Então, ele tem que entrar com a ação agora e deixar ela correr da melhor forma possível, porque nos processos tributários tem muito isso, né? De teses novas surgindo. Muito balão de ensaio, né? Muito experimento, muita... tentativa, vai que cola, né? Pegam alguma da carteira de clientes, pegam alguns dispostos, a gente vai fazer um ensaio aqui, tu não paga nada, se a gente ganhar, tu me paga 10%, nós vamos tentar essa coisa aqui. Pode ser? Pode ser. Então... e aí essas tentativas de levar, né, para o segundo grau, às vezes são tentativas de fazer subir para o STJ, e aí tem toda uma estratégia nisso. Mas então tem que ter essa estratégia montada desde o início, né? Claro. Então, assim, eu acho que o mais importante, saber pedir,
no segundo grau. Fundamental. Lembrar, né, que existe a objeção imediata. O normal é não se dar a antecipação de tutela, porque, veja, é uma situação que, se a gente for olhar, né, o dispositivo legal que autoriza concedê-la, ele é muito restritivo com relação aos elementos. Então, eles têm que estar muito bem evidenciados para ser concedido. Então, é ter o papel como advogado no pedir, mostrar isso, e não só usar a terminologia da lei de forma vaga, e deixar que o relator identifique o encaixe disso com o caso concreto. Faça você esse encaixe, né? Seja bem específico e pontual. O perigo do dano de aguardar o resultado útil, o julgamento vai prejudicar o resultado útil do processo por isso. Né? Então, como você falou, é muito comum também, como você mencionou ali, dizer que o valor constrito prejudica o funcionamento da empresa, tal. Alegam muito a questão do capital de giro, né? Bom, mas junta então um balanço, me mostra, né, como você falou, junta lá no processo, né? Isso quando vai fazer o pedido lá no primeiro grau. Porque aí vai ser muito difícil no segundo grau que a gente consiga ignorar aquela informação. Mas se ela já foi ignorada no primeiro grau, pontue novamente onde que está aquele elemento, né? Não é só dizer, o capital de giro é essencial para a empresa, ponto. É essencial para a empresa porque a empresa hoje gira um capital de tanto, a folha de pagamento dela é de tanto, ela tem que pagar fornecedores que giram normalmente em tanto, como você pode ver aqui pelo balanço, mensalmente é esse valor. Pronto, você tem lá um histórico montado que corrobora aquela protese. Não tem dissolução irregular, por quê? Porque a empresa continua funcionando, porque tem nota fiscal, só houve uma mudança para filial, aqui na sede, agora não tem mais essa sede, é outra, tal, isso aqui. Documenta, pega documento da junta, tal. Eu já vi juízes pedirem documento da junta em caso de dissolução irregular. Para ver se tinha mesmo, né? Vamos ver se tem alguma alteração contratual posterior a isso, mudou o endereço, é possível? Não é comum. Não é todo juiz que faz isso. Não é nem um pouco comum. Mas já aconteceu de chegar lá e ter tido dissolução regular. Ter o documento da dissolução. Se der ao trabalho de fazer, que não é muito comum também, né? As pessoas terminam, encerram a empresa e deixam ao léu lá. Então, são coisas que vão dificultando o não, né? Tornando cada vez mais não. Difícil o não. Então, isso é um elemento. Não perder tempo com questões que não interferem no pedido que você quer, não confundir, principalmente no agravo, né? Não confundir, espernear sobre o mérito da ação. Mera resignação, né? Mera resignação com o que você quer praticamente naquele momento. Então, às vezes, você até pode fazer um pedido que na prática é mais extenso, até pensando que estrategicamente, se não der o tudo, dá o menos. E o menos também te resolve, que é o que eu mencionei, por exemplo. Hoje mesmo a gente estava analisando lá o caso, era uma questão de empenhorabilidade, não era um processo que eu estava cuidando, era minha colega, que foram bloqueados valores em várias contas, né? E aí numa delas, ele conseguiu comprovar que aquela renda, aquele valor que entrou, era da aposentadoria. Mostrou lá, né, o comprovante do recebimento da aposentadoria, bateu, casou, beleza. Então, esse valor poderia ser desbloqueado, mas as outras quantias não tinha, mas aí trouxe elemento, né? Traz situação favorável para dar um sim, né? Claro. E existe o meio termo, como a gente falou, assim, esses casos de empenhorabilidade, tem muitos casos que eu faço isso, eu falo, olha, falo com o desembargador, desembargador, aqui não dá para saber muito não, se dá para liberar tudo, né? Tipo, não está muito claro se essa conta ele recebe só aposentadorias, tem umas entradas meio grandes aí ao longo do período diferentes, pode ter outra renda que não está mencionando, né? Então, talvez, né, a gente possa... então vamos fazer o seguinte, a gente não libera, mas não libera para ninguém, não libera para a fazenda pegar, nem para ele pegar de volta. E espera, vamos analisar com calma, porque daí também vão vir os elementos da outra parte, né, da fazenda pública. A fazenda pública vai, às vezes, trazer elementos. Por exemplo, outra questão que é bem comum, assim, que até entrou bastante, é a questão de PVA, e quando a pessoa vende o bem, questões, por exemplo, relacionadas à fraude à execução, né? Sim. Esses elementos da comprovação da fraude à execução, né? Que na fraude à execução fiscal ela é mais particular em relação ao que acontece no processo civil comum, né? Com Mas certeza. então
a demonstração do momento dessa aquisição são elementos importantes, são fundamentais. Então, são detalhes, assim, lembrar que o processo de execução fiscal precisa de prova também. Muita intencionalidade na pré-produção de prova, né? Tem muita prova que já é pré-constituída, que não precisa fazer oitivas de pessoas, produzir perícia, nada, né? Já estão elementos aí, é só juntar, né? Não, e são coisas, às vezes, de fácil obtenção, né? Claro. Não é difícil. Hoje em dia, com a internet mesmo, são elementos de facilidade. Meu Deus, muito fácil. Eu vou dar um exemplo aqui, fugindo um pouco da execução fiscal. Nesse caso de justiça gratuita, às vezes vêm os pedidos e eles vêm sem fundamentação, sem documentação, né? E o juiz nega no primeiro grau, vem para o segundo grau, e a pessoa continua sem trazer elementos, né? Mas ele é servidor, porque a gente trabalha na nossa Câmara ali com servidores também, né? Sim. De servidor. E às vezes nem é uma causa de servidor, mas ele se identifica, né? Se qualifica como servidor. Portal da transparência. Sim. Pronto, consulta o portal da transparência, você tem qualquer remuneração da pessoa. É pública a consulta, né? Então, é a cooperação, como você falou, né? De construir, né? Sem preguiça, né? Claro, sem preguiça, com proatividade, né? E isso já mostra intencionalidade, já constrói, já dá um ânimo, né? De melhor trabalhar aquele processo ali, porque a gente vê que por exemplo, eu tenho, né? Assim, particularmente, eu não gosto de deixar processo sair sem resolver, né? Tipo, ter que ficar pedindo documento. Se der para eu evitar, para não demorar o processo, eu sempre acho um caminho. Eu procuro fazer porque eu acho que é retrabalho para todo mundo, né? Para o advogado que vai ter que olhar o que aconteceu, vai ter que cumprir uma autodeterminação para a secretaria, né? No caso aqui a gente trabalha com secretarias, a secretaria vai ter que publicar, fazer toda aquela lenga-lenga, tal, todo aquele andamento que às vezes é desnecessário, às vezes é uma coisa que já está no processo, ou a gente tem como acessar nesse caso, né? Entra no portal da transparência, eu mesmo, olho lá, analiso, vejo, converso com o desembargador, vejo o que ele acha, e a gente vai colaborando com o processo para ele andar rápido. E resolver os problemas, né? Que no final das contas é o que nos... Minha filha pergunta, o que vocês fazem lá? A gente resolve problemas. Resolve problemas. Isso é muito parecido com o nosso trabalho aqui. Porque todo mundo faz perguntas, e isso aqui não tem nada de diferente do meu cotidiano. É o dia inteiro respondendo perguntas, né? Ou é da assessoria, ou é das partes, ou é decidindo, né? Agora tu infere. Ou as suas próprias perguntas, né? Sim. Sempre e aí vem as perguntas, né? Aí, como é que é isso aqui? Como é que funciona? Então, alguém fez uma pergunta aqui sobre penhora, printei para responder depois. E aí, então você pergunta, isso aqui funciona assim, funciona assado, não custa nada, né, responder. E muito eu também. legal. O pessoal pergunta, é aquilo que eu falo, a gente não pode, né, mencionar eu no tribunal, não posso falar sobre um processo lá com o qual eu esteja, se possa, né, ter o risco de lidar, né, com alguém que tem um processo lá no gabinete. Mas, de forma genérica, né, as pessoas vêm, perguntam, e é muito legal ter essas perguntas. Eu acho ótimo, eu adoro me perguntam. Então, os teus seguidores aí que quiserem me perguntar, quem está vendo ao vivo, quem for ver depois a live, fiquem à vontade, entrem lá no Guia PRC, se tiverem dúvidas sobre recursos e afins, estamos lá disponíveis. Aí. Vão lá no perfil da Milene, que é realmente muito legal, preparada com esmero, a gente vê que tem amor realmente na construção dos conteúdos, né, com viés prático, coisas que como eu atuo em recursos, né, eu só recebo o caos de recursos. Eu digo, que então vai consultando, que logo você está no tribunal, daqui a pouquinho você chega lá, daí você já vai estar preparado. Eu vou seguir que nem desembargador amigo meu. É bom ser juiz de primeira instância, que eu adoro a minha matéria. Então, eu vou ficando por aqui. Mas, Milene, a gente extrapolou totalmente o nosso horário. A gente até não combinou limite de tempo, mas já passou mais de 1 hora, né? A gente encerra por aqui. Eu já vou adiantar um convite, né, para a gente fazer uma outra rodada de conversa numa outra ocasião. Que vamos, adorei demais o bate-papo, assim, realmente acho que o pessoal pode aproveitar. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas e aí também o pessoal ir colocando, te compartilhe para a gente ir respondendo. Fiquem à vontade, vão lá no perfil, se quiserem me mandar uma DM também, com alguma dúvida pontual aí de recursos em execução fiscal.
faço isso todos os dias, então tem uma gama grande aí de coisas que eu talvez possa colaborar e trazer alguma luz aí no fim do túnel. Claro, essas questões práticas, né? Como elas interferem realmente na solução dos processos, como a gente pôde perceber. Então, sigam lá o Guia PRC, né? Que é o teu perfil, para acompanhar mais sobre recursos no processo civil. Muito legal. Esses dias foi um Estou post sempre à sobre disposição. de reclamação, eu até comentei, reclamação esta desconhecida, né? Porque a gente ainda não entendeu bem a reclamação, né? Não, e eu ainda comentei que eu tive a sorte de já ter pego uma lá para É, trabalhar. Essa é, semana eu tive a sorte também de pegar para analisar, para fazer um projeto de voto de um IRDR. ah, olha só! É isso aí, ó. Não é, é um privilégio em certa medida, né? Às vezes é um abacaxi, mas em certa medida é um Não, privilégio. mas foi um aprendizado, É, é bem interessante, a gente aprende aí. Eu vou trazer aqui essas coisas, se você tiver sugestões, quem tiver sugestões de temas, você pode me mandar lá que a gente vai elaborando aqui, vai inserindo na pauta aqui. mano, eu vou fazer um print da tela aqui, ó. Quem tá aí presente, ó, printem a tela e também que a gente remarque nos nossos perfis, a Execução Fiscal em Curso e o Guia PRC, que a gente reposta, né, Milene? Continuamos marcando presença ali no direct, que a gente sempre conversa por lá. É isso aí. Valeu, pessoal. Combinado. Milene, muito obrigada pela tua colaboração, Obrigada a tua você ajuda pelo toda. convite. Vamos fazer próximas. E com certeza, um bate-papo muito legal. Obrigadão. Boa noite, pessoal. Até uma Boa próxima. noite para todos. Tchau, tchau. Tchau.